Glória a Deus, né? Ela cantou, muita gente talvez possa estar perguntando, mas está diferente que ela está cantando, passando ali na tela, né? A Annelise, ela tem uma paixão muito grande por essa língua espanhol, e ela cantou que eu creio que um dia Deus ainda vai proporcionar essa oportunidade dela ir conhecer esse país e talvez usar ela como missionária, né? Para a nação, pela nação. É isso aí, seja bem-vindo, mais um culto, mais uma noite da esperança. Quero que você vire para o seu vizinho aí e fale assim: olha, você não está aqui à toa. O Senhor já tinha preparado esse dia para você. É isso aí, ó. Quero te falar que Deus preparou esse dia para você. Como essa canção fala, eu te busco, eu te procuro, ó Deus, no silêncio tu está. Senhor, eu te quero ouvir tua voz. Talvez hoje possa ser um dia crucial para a sua vida. Isso possa acontecer isso com você hoje. Talvez você vai sair daqui hoje falando assim: nossa, eu ouvi a voz do Senhor falando no meu coração. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, que você não saia daqui da mesma forma que entrou, mas saia daqui cheio da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos para os recados aqui. A primeira vez, né, Tânia? Sempre é só apertar o botão, né? Aí, amanhã de oração. Gente, se você nunca veio às 6 horas na quarta-feira de oração, venha. Eu sei que é um preço. Esse negócio de acordar cedo é difícil, né? É difícil, mas se você quer algo bom, é quando você mata a sua carne. Quando você mata a sua carne, cara, eu não quero ir acordar cedo para ir para oração, meu Deus, que difícil que é. Eu sempre tive dificuldade em acordar cedo, mas só que toda quarta-feira eu estou matando a minha carne. E Deus tem feito grandes coisas na minha vida, e as pessoas que têm vindo aqui também têm recebido muito do Senhor. Então quero te convidar, venha nas quarta-feiras, venha uma vez, faça esse teste. Levanta antes de trabalhar, fala: mas eu tenho que trabalhar 8 horas para pegar serviço. Não, faça isso, né? Mata aí sua carne um pouquinho e venha na oração, que eu sei que vai ser bênção, tá? Nessa quarta-feira, 6h30, às 7 horas, 30 minutinhos às 7 horas, depois tem um café, né? Muito bom, ali depois de um tempo de comunhão. Então venha participar conosco. Esse aí é o curso de novos membros. Você que ainda não é membro e que tem o desejo de se tornar membro nessa igreja, nessa comunidade, depois você pode procurar ali atrás ali com a nossa secretária, dá o seu nome ali, fala assim: eu quero fazer, eu tenho um desejo de fazer esse curso de novos membros. Vem, porque você vai conhecer qual que é a visão da igreja, vai conhecer tudo, é bem legal, é bem legal mesmo, parece que você está num curso teológico, né? Quando eu vim para cá, eu fiz, foi demais. Às vezes eu pensava assim: mas por que tem que fazer esse negócio? Tem que fazer curso agora para me entrar na igreja? Cara, você não vai se arrepender, porque você vai vir para um lugar onde você vai conhecer a visão da igreja, né? Para depois também você não falar: eu não concordo com isso não. Então ali você vai fazer o seu curso preparatório ali, você vai conhecer a visão da igreja, vai saber onde tudo começou, tal, é bem legal, tá? E se tornar um membro, fazer parte desse corpo, dessa família. O retiro dos homens, tá? Já vai acontecer, e quem ainda já preencheram todas as vagas, né? A não ser que haja desistência, né? Mas se você não deu nome, não deu tempo, mesmo assim deixe seu nome. Vai lá que Deus falou: não, vamos colocar esse cara aqui para ir, né? Mas e você que deu nome, que preencheu, que ainda não acertou, tá? Você venha, acerta ali. A confirmação da sua inscrição é o sinal que você vai dar, tá? E compensa demais esse retiro. Eu sei que cada ano, eu falo que é de glória em glória. Ano passado foi tremendo. Muitos aqui puderam ver o que aconteceu com a vida de muitas pessoas aqui. É demais. O inimigo não quer que você vá, homem. O diabo não quer que você vá, porque ele sabe que você vai ir e vai voltar transformado de lá, tá? Então, um lugar fantástico, onde Deus derrama ali da tua graça. O de mulheres também, ixi, esse aí já está... Esse foi o primeiro a acabar, né? Homens, os homens aí tem que começar a agir mais, né? As mulheres é mais esperta, né? Mais ativa, né? Então, congresso de mulheres também vai ter também, que já está tudo certo.
Você que tem o costume de vir na escola bíblica dominical, não acabou, tá? É às 8h30, tá? Fazendo os discípulos, todo domingo às 8h30. Das 8h30 às 9h30 a escola dominical, das 9h30 em diante é o culto, o primeiro culto, e depois às 19 horas, 19h30, que é o nosso culto da família. Tá? Espaço, que discípulos? Você que tem criança até 3 anos de idade, às vezes não consegue ficar quieto aqui dentro, tal, fala, tá difícil. Aqui do lado, no salão, tem um lugar preparado para você. O culto é transmitido ali ao vivo, beleza, você pode ir para lá, fica tranquilo com a sua criança. Só até 3 anos. Os responsáveis podem ir, mas criança, passou dessa idade de criança só para ir para brincar e não pode, tá bom? Aí tem as salinhas também, tá? Beleza. E você também que está acompanhando nós aí pela internet, seja bem-vindo aí no nosso culto, né? Que Deus possa derramar graça sobre a vida de cada um. Beleza, agora vamos, dízimos e ofertas. Queria convidar o Ministério de Louvor, para que viesse aqui na frente. E você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, tá? Que você possa depositar aqui, faça isso como um ato de adoração, porque isso também é um ato de adoração ao Senhor, tá? Quando a gente se dispõe a dar o melhor para Deus, tá? Você vem oferecer para o Senhor, igual Davi falava, eu não vou oferecer nada para o Senhor, aquilo que não me custe alguma coisa. Entendeu? Então que você vem fazer isso como um ato de adoração, entregando no altar do Senhor, tá? Nessa canção. Amém. A paz do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Louvar ao Senhor com toda a alegria do nosso coração, com toda a nossa energia, porque Ele está aqui esta noite. Então, adore de verdade, com toda a sua força. Aleluia. Te exaltamos, Deus. Seja bem-vindo no nosso meio, Pai. Aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra um novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença, já recebendo teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, e o inimigo vai ao chão. Com fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, a sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia.
Na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra um novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, eu quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Com fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Oh Deus, nós exaltamos o teu nome, Pai, porque o Senhor está conosco mesmo em meio às batalhas. Aleluia! Glória a Deus, você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Amém. Podemos fazer o refrão de novo? Podemos fazer o refrão de novo? Rapidinho, rapidinho para a igreja cantar bem alto, como se fosse o exército de Cristo Jesus marchando sobre Sertanópolis. E você vai cantar com toda a alegria no seu coração, que o som da festa vai subir e se ouvirá um novo som de aleluia. Vamos cantar bem alto, igreja, com toda a alegria no seu coração, como se você estivesse marchando sobre Sertanópolis. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia, som da festa! Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Glória a Deus, pode aplaudir esse Deus maravilhoso, digno de toda a festa, digno de toda a glória, digno de toda a honra. Amém. As crianças de 3 a 11 anos, cadê as facilitadoras? Podem vir aqui na frente. Vão ter o seu momento de festa, vão ter o seu momento de diversão, o seu momento de aprender da palavra, na linguagem delas. Hoje é só de 3 a 8? Não tem... Ah, achei, de 3 a 11. É, criançada. Deixa eu ver. Presbítero Marquinhos, pode vir orar pelas crianças, abençoando o momento delas. Se a igreja puder estender sua mão, abençoando as crianças, facilitadoras.
Senhor nosso Deus, coloca agora a vida dessas crianças, ó Pai. Planta, ó Pai, aquela semente, ó Pai, que vai frutificar, ó Pai. E elas serão, ó Pai, as pessoas que vão levar a Deus, ó Pai, as almas perdidas nessa cidade e neste mundo, ó Pai. Toca, Pai, as facilitadoras, dê a elas discernimento, sabedoria, dê a elas entendimento da Tua palavra, que passe para essas crianças. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Enquanto as crianças vão, eu queria chamar os intercessores que pudessem já ficar aqui à frente. Você que está na sua segunda, terceira, quarta e quinta semana de campanha, você pode estar vindo à frente enquanto a gente canta mais uma música, para você dar continuidade à sua campanha. Você no seu lugar, continue de pé, continue com seu coração alegre, com seu coração em festa, adorando ao único e digno de receber a nossa adoração. Amém? Você que está na segunda, terceira, quarta e quinta semana de campanha, pode se dirigir à frente. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci,
meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Continue de pé. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse momento de louvor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor coloca no nosso coração essas palavras, que Tu és soberano, ó Pai. E nós declaramos, ó Deus, com o nosso coração rasgado, com o nosso peito aberto, que Tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és soberano sobre a terra, Tu és soberano sobre os céus, Tu és soberano sobre a nossa vida, ó Pai. Esteja agora, ó Pai, alimentando o nosso coração, assim como o Senhor me alimentou, ó Pai, da Sua palavra. Esteja alimentando a Sua igreja, ó Pai. Que o nosso coração sempre se encha de alegria ao declararmos que Tu és soberano, Tu és o Rei sobre todas as coisas. É o nome do Senhor Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Pode assentar. Obrigado, equipe de louvor. Momento maravilhoso. Amém. Que bom que você veio, muito bom te ver aqui, viu? Nós vamos dar continuidade a mais um princípio bíblico sobre prosperidade. Como o pastor já tem falado há algumas semanas, lá fora se fala muito sobre prosperidade de uma forma errada, de uma forma negativa até. E que isso tem acabado que manchando um pouco o nome de prosperidade. Quando as pessoas falam prosperidade lá fora, alguns assustam, pensam que a gente vai pedir o carro, já vai pedir todas as coisas dele para deixar. Não tem nada a ver com isso. E essa é a sexta terça-feira que nós estamos entendendo o que realmente é prosperidade. Nós separamos 7 princípios, mas na Bíblia você vai encontrar muitos e muitos e muitos ainda. Muito mais princípios a serem declarados sobre prosperidade. Esses são os 7 princípios básicos, coisas básicas que a gente, aplicando na nossa vida, nós vamos entender o que é prosperidade e nós vamos ter uma vida próspera. E hoje a gente vai trabalhar o princípio 6 da prosperidade. Só que antes disso eu queria relembrar um pouco com vocês, que a gente já falou sobre trabalho. Primeira semana de prosperidade, o primeiro princípio a ser declarado foi o trabalho. O segundo foi a excelência. Seja excelente em tudo que você fizer. Se pedirem para você andar 10 quilômetros, ande 20. Se pedir para você fazer isso, faça isso, deixe pronto o quanto antes e faça até mais. Isso é o princípio da excelência. Você fazer e dar mais do que te é pedido. Depois, na terceira semana, nós entendemos um pouco sobre associações. Quem são as pessoas que andam ao seu lado? Com quem você tem se associado? Quais são suas companhias? Isso pode deixar com que a sua vida caminhe não para a prosperidade, não rumo a uma prosperidade, uma vida cheia de bênçãos, mas a uma vida que vai te retrair. Uma vida que você vai ficar mais distante das bênçãos do Senhor. Cuidado com as companhias. Quarto princípio foi falado, oportunidade. Aproveite as oportunidades que Deus tem colocado na sua vida. Se Deus te deu a oportunidade de estar aqui hoje, agarre essa oportunidade. Se Deus te deu a oportunidade de estar amanhã trabalhando no seu emprego abençoado, não amaldiçoe o seu emprego, agarre aquela oportunidade, abençoe o seu patrão, abençoe seus companheiros. Se você é o patrão, abençoe seus funcionários. Se você trabalha sozinho, abençoe o lugar onde você está. Quinto princípio, sabedoria. É preciso ter uma sabedoria muito grande nas tomadas de decisões. É preciso você dar um zoom out, você olhar de fora as situações e você ver, não vale a pena eu brigar aqui, não vale a pena eu brigar ali, mas vale a pena eu usar a sabedoria e agir como Jesus agiu. E o nosso sexto princípio tem a ver com tudo isso daí. Tudo isso daí vai nos levar a mais um princípio, que sem ele eu acredito que não tem como a gente dar continuidade na nossa série, ou até mesmo fazer o que a gente fez lá atrás, que foram esses 5 princípios. Mas o nosso sexto princípio é perseverança. E quando eu falo perseverança, eu quero perguntar, o que vem à sua mente? Quando vem à minha mente perseverança, eu me imagino tendo que pegar 3 vezes na semana e ir numa academia.
Eu me vejo nisso. Eu sempre gostei de exercício. Eu era um rapaz, não fitness, né? Porque a gente gosta de comer umas gordurinhas, umas coisinhas fora de horário. Mas eu era um cara que gostava, eu sempre me exercitei. Minha mãe até falava, moleque, para de jogar bola. Você não come e quer jogar bola? Como assim? Não, você tem que comer direito. Vai jogar bola só depois de comer. E eu amava, eu corria para lá, corria para cá. Eu ainda sou meio acelerado. Só que de alguns anos para cá, né, as responsabilidades vêm aumentando, o seu tempo vai encurtando e você não consegue, às vezes, eu não consegui, na verdade, estabelecer um pouco de rotina na minha vida saudável. E eu vejo que para eu perseverar, algo muito difícil é eu ter que sair do sofá, ou do lugar onde eu estou, colocar um shorts, calçar meu tênis, botar a camiseta, não para ir fazer um passeio, mas para ir suar igual um condenado na academia. E vai, e peso daqui, corre dali, faz aquela coisa no canto, e tira peso e põe peso. Mas é preciso, eu tenho que perseverar, porque eu sei que a minha saúde é algo importante, eu devo cuidar dela. E perseverança para você remete ao quê? Remete a ter que acordar todo dia cedo, e se você é comerciante, você tem que abrir a sua loja, ligar o computador, dar entrada no caixa, ver que às vezes o seu caixa não é aquela coisa que você tanto esperava. Ou às vezes é você chegar na empresa, ter que olhar para a secretária, ter que olhar para todos os funcionários e ter que dar bom dia com um sorriso aberto, fazendo algo que às vezes você não planejou fazer. Às vezes perseverar é você chegar em casa e você ver seu marido bêbado, quebrando tudo, ver a sua esposa depressiva, ver seus filhos entregue a tantas outras coisas, mas não entregue a Deus. O que é perseverar para você? Às vezes perseverar também são coisas boas. Eu persevero na minha vida futebolística. Não, eu jogo bola 2 vezes na semana porque eu preciso manter meu ritmo, né? Não posso parar. Não, eu persevero na minha vida com a minha família, na minha rotina. Toda sexta-feira, todo sábado, todo domingo, eu saio com eles para ter um tempo de qualidade. Eu tenho que perseverar. Meu tempo é curto, mas eu tenho que perseverar, eu tenho que fazer isso. Então, o que é perseverança para você? Quando as pessoas falam perseverança, o que vem à sua mente? E algo muito interessante que eu queria falar sobre perseverança é um pouco dos significados que a gente encontra pela internet. Eu sempre procuro saber o significado das coisas, sou um cara meio curioso. E eu achei lá, qualidade de quem não desiste com facilidade. É uma pessoa persistente. Sabe aquela pessoa que você fala que está dando murro em ponta de faca? Às vezes alguém pode ir lá e virar o cabo da faca, ela não vai dar o murro, mas ela vai agarrar a faca. Perseverança às vezes é isso. Característica ou particularidade de quem persevera, insiste, constância. É alguém que está difícil, mas eu continuo andando. Tomo uma porrada daqui, continuo andando. Tomo uma porrada de lá, eu continuo andando. E uma pessoa constante, uma pessoa que não para, uma pessoa que vê um obstáculo, ela pensa assim, eu sou maior que esse obstáculo. Isso é uma pessoa constante. Ela não olha o obstáculo e pensa sendo algo maior do que ela. Ela vê aquela parede para ela escalar e fala assim, eu sou maior, eu sou mais forte que isso. Isso não vai me impedir, isso não vai impedir de eu ter uma vida constante e eu caminhar prosseguindo ao meu alvo. Mas eu achei um outro conceito muito interessante, é um conceito científico. Para quem gosta de física vai se sentir em casa, para quem não gosta como eu, vai demorar um pouco para entender. Semanas pensando o que é perseverança no conceito físico. E na física, eles pegam a perseverança e trocam, e fala que é resiliência. E a resiliência na física significa o seguinte, capacidade de resistir à pressão, propriedade que alguns corpos têm de retornar à sua forma original após terem sido submetidos ao estresse. Esse papel tem uma resiliência, ele é perseverante? Ele voltou à forma dele original? Eu creio que não. E eu queria falar um pouco com vocês. Deixa eu pegar o lixo aqui, senão depois o pastor vê pela internet e ele me bate. Deixar aqui no cantinho, depois eu jogo no lixo, tá, pastor? Mas enfim, o que é a forma original? Nós somos criados para ser o quê? Lá no princípio de tudo, quem que nós éramos? Deus nos criou para ser o quê? Eu não sei. Você sabe para que Deus criou o ser humano? Qual que é a nossa forma original? Quem que nós éramos lá atrás? E nós vemos no Gênesis 1 e 2, o momento da criação, não só do mundo, mas o momento da criação do ser humano. E ali ele senta, imagina essa cena. Deus chegando na sala de reunião, puxa a cadeira, senta, bate na mesa e fala assim, agora
Nós iremos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Peraí, nossa, como assim? Domingo foi falado isso no teatro das crianças. Quem esteve aqui no Celebra Kids entendeu o que eu quis dizer agora, entendeu a referência. Mas não conta para o amigo do lado aí não. Mas enfim, eu imagino essa cena de Deus falando assim com o Espírito Santo e com Jesus. Ei, vamos fazer o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança? Eu acredito que Deus enviou Jesus para ser o nosso modelo. Logo depois que Jesus morreu, foi ressuscitado, Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. E eu vejo um ciclo muito legal. Eu imagino que Deus, a nossa forma original é a seguinte: eu, Tanner, com o Espírito Santo habitando dentro de mim, para ser igual a Jesus, ou seja, fazer aquilo que Jesus fazia. Por que eu fazer aquilo que Jesus fazia? Simples, para que o poder de Deus flua através da minha vida, para que as bênçãos de Deus cheguem até mim. Essa é a nossa forma original. Recapitulando, o Espírito Santo vem, habita em nós, para fazermos o quê? Para imitarmos o nosso Mestre, Jesus. Para que aconteça o quê depois dessa imitação? Para que nós sejamos o canal do fluir do poder de Deus, das bênçãos de Deus. Essa é a nossa forma original. Mas eu queria falar um pouco com vocês também desses 3 conceitos de perseverantes. Esses 3 conceitos de perseverantes são conceitos que às vezes o pessoal nas empresas aí, alguns caras que fazem coaching, prestam assistência para melhorar o desempenho das pessoas lá fora, eles usam essas 3 características. Então vamos lá comigo. Existem as pessoas escaladoras, as pessoas desistentes e as pessoas acampantes. Vamos lá. Escaladores procuram desafios e se recusam a serem insignificantes perante aos desafios. É alguém resiliente esse, não é? É um cara que tem uma resiliência. Ele não vê o desafio como algo maior do que ele, mas ele não se deixa ser insignificante perante o desafio. Os desistentes é aquela pessoa que odeia risco. Ela busca segurança. Se ela vê uma nuvenzinha passando, ela já corre, pega as roupas do varal, coloca atrás da geladeira, dá seu jeito lá, dá seus pulos. Não, vai chover. Calma, meu irmão. Não desista tão fácil. Calma. E os acampantes que vestem a camisa, mas nem tanto. É um grupo intermediário. Sabe aquele cara que fala assim: não, eu torço pro Corinthians. Glória a Deus, irmãos. Torço pro Corinthians. Glória a Deus, você corintiano aqui, viu? Eu torço pro Corinthians. Aí o Corinthians foi lá e perdeu um campeonato. Não é tanto assim torcer, eu não acompanho tanto futebol. Sabe essa pessoa assim que quando ela vê uma coisinha, ela já dá aquela meio que... Não é tanto assim, entende? É 50%, 70% às vezes ali. E tem esses 3 tipos de pessoas. E lá fora a gente vai falar sobre quais? Escaladores. Escaladores são pessoas que sempre se lembram da sua forma original. E meio a todas as pressões existentes lá fora, ela sempre retorna à sua forma original, porque ela persiste, porque ela olha os desafios e atravessa eles. Às vezes toma uma porrada daqui, uma porrada de lá, vai cambaleando, mas na hora que ela passa pelo desafio, ela se levanta e fala: tá show. E tem um cara muito legal que é Davi. E Salmos 23, Salmos muito conhecido. Quantos conhecem? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E por aí, muitos aqui têm a Bíblia aberta no Salmos 23, muitos conhecem e decoram os Salmos. E no versículo 4 eu queria falar com vocês hoje sobre características de uma pessoa que retorna à sua forma original. Então nós entendemos o que é perseverar. Perseverar é você se tornar uma pessoa resistente a tal ponto de que em meio às dificuldades você vai voltar a ser quem você era. Mas quais são as características de uma pessoa que persevera? Quais são? Primeira característica, eu quero ler com você o texto. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Essa é a NVI, a versão NVI. Se você está com a sua Bíblia aberta e achou meio diferente a versão, é porque essa é a versão nova, a versão internacional, é NVI. Beleza, galera? Não tem nada de errado, é só versões diferentes. E a primeira característica que eu queria falar com vocês é uma pessoa prevenida. Eu acredito que alguém que persevera é alguém que é prevenido. Sabe aquele ditado, antes prevenido que remediar? Eu prefiro deixar tudo certo para que depois eu não venha ter que passar algo na minha ferida para depois não doer muito. Então eu acredito que uma pessoa que persevera, uma pessoa resiliente, uma pessoa que volta à sua forma original, ela é uma pessoa prevenida. E aonde isso fala no texto? Simples. Mesmo quando
eu andar. Davi sabia que ele ia andar por um vale das trevas. Mesmo quando eu andar, ele não falou assim, um dia, se talvez, quem sabe Deus, eu terei que passar. Não, mesmo quando eu andar, ele está afirmando. Ei, seguinte, quer uma notícia boa para você? Você vai andar pelo vale das trevas e da sombra. Você vai andar por lá. Você vai passar pelas dificuldades. Você vai tomar porrada do lado direito, do lado esquerdo, à frente, depois você vai passar por isso. Você vai ficar perdido, você vai ficar sabendo, meu Deus, onde eu estou? Você vai passar por esse lugar. Mas Davi, ele era prevenido, porque ele sabia disso. E às vezes uma pessoa que tenta e nunca consegue, é porque ela não calcula os riscos. Ela não calcula os obstáculos que podem ter à frente dela e ela não se previne. E você deve perguntar, Tanner, como assim? Eu quero dar um exemplo mais enfático para você, que é sobre um cara sensacional, melhor que Davi, e eu amo esse cara, que é Jesus. E Jesus fala em Mateus 4, versículo 1 e versículo 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Muitos conhecem essa passagem. Depois de jejuar 40 dias, faltou um S, perdão, e 40 noites, teve fome. Jesus estava jejuando. Jesus estava se preparando pelo que podia vir à frente. Mas você vai falar, poxa, mas ele é Jesus, ele sabe de tudo. Realmente. E quem jejua é uma pessoa que se abdica de muitas coisas no seu dia a dia para estar conectado com quem? Com Jesus. Jejuar é você se conectar com um cara que sabe de tudo. Uma pessoa perseverante é uma pessoa que jejua, é uma pessoa que calcula os riscos, é uma pessoa prevenida, é uma pessoa que se entrega todos os dias para Jesus. Para quê? Para que ela saiba o que está por vir, para que ela saiba o que tem na frente dela. E você fica, poxa, eu sou sempre pego de surpresa. Aí eu chegar no trabalho, eu vou dar um bom dia, eu levo um chute na bunda, e tá. Você já jejuou na sua vida? Você já se tornou dependente do cara que sabe tudo? Será? Eu entendo, é difícil perseverar se você não sabe o que tem à sua frente. Mas fica mais fácil ainda perseverar estando totalmente dependente de Jesus. Porque Ele jejuou. Quem somos nós para não jejuarmos? Se o nosso mestre jejuou, se o nosso mestre que desceu da sua glória, se fez homem, jejuou para se tornar totalmente dependente de Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Quer uma outra notícia? Você não vai se prevenir pelas suas próprias forças. Você nunca vai conseguir se prevenir e calcular os riscos pela sua própria força, mas apenas sendo dependente de Jesus, totalmente conectado com Ele, que quando você buscar, Ele vai falar, olha filho, eu estou contigo nesse momento, você está passando por isso, você vai passar por muitas outras coisas ainda, mas se lembre, porque eu venci a morte, eu ressuscitei, eu estou ao lado do meu Pai intercedendo por você. Quando você jejua, você se conecta de uma forma íntima, de uma forma perfeita, formando um elo perfeito com Jesus. E tudo que você fala, Ele escuta. E tudo que Ele fala, você escuta. E você tem um prazer enorme em fazer aquilo, porque você está dependente, conectado com Ele. E eu falei dependente. E essa é a nossa segunda característica. Mas antes, só falar com vocês, se a gente continuar o capítulo, a gente vai ver que o cara se preparar, dá certo as coisas, viu? Porque olha lá, versículo 10, versículo 11. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Então o diabo o deixou. Deu certo. Ele se preveniu, ele jejuou, ele se conectou com Deus, com o nosso Pai, e deu certo. Olha que lição interessante. Às vezes você fala assim, eu sou prevenido, mas será que lá na frente vai dar certo? Eu tenho certeza, fé, convicção total,
de que vai dar certo. Jesus deixou bem claro aqui. Ele estava passando pela tentação, pelo vale da sombra da morte. Ele jejuou, ele se conectou com Deus, e ele orar, e o diabo vinha tentar. Ele falava coisas que estavam escritas na Bíblia, que Deus falava ao seu coração, e no fim deu certo. No fim acabou. No fim ele passou. Ele conseguiu. E uma outra coisa, como eu estava falando, é se tornar dependente. E a gente fala, nossa, dependente é uma palavra até meio forte. Quando a gente fala dependente químico, é uma pessoa que está totalmente entregue, ela depende daquilo para viver. Se ela não usa a maconha dela, o crack, a cocaína ali no dia a dia, ela não consegue viver. Ela não consegue fazer as coisas. Se torna dependente de Deus. Davi se tornou dependente de Deus. Isso a gente continua vendo no mesmo versículo. Versículo 4 do capítulo 23 de Salmos. Mesmo quando eu andar por um vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Olha que interessante. Ele jejuou. Ele se conectou com Deus, para que ele pudesse calcular todos os riscos. Jesus. Mas será que na vida dele, ele também se tornou dependente de Deus? Porque Davi calculou os riscos. Ele sabia que ele ia passar pelo vale, mas ele era totalmente dependente de Deus. E você vai falar assim, poxa, me preveni. Eu sou o cara. Me apeguei em Deus. Eu sou maior, então eu vou passar. E você cai e fala, o que aconteceu? Por que eu caí? Porque você não era dependente da vara e do cajado de Deus que te protegem. Você não era dependente. Você era uma pessoa prevenida. Você sabia que você ia passar pelas escadas da vida, pelos vales, pelas subidas e pelas descidas. Mas você esqueceu de andar com um cara que te protege. Você esqueceu de você dar o segundo passo, que é se tornar dependente. E quando eu dei esse passo para trás, sabe por quê? Quando eu falo dependente de Deus, deixar que Ele controle a nossa vida, a gente acha que a gente está regredindo, né? A gente acha que a gente está vindo para trás. A gente acha que ser dependente de Deus é você ficar lá no fundo do baú 30 anos lutando com alguma coisa e você não consegue sair do lugar porque você está dependente de Deus. Eu estou dependente de Deus e faz 30 anos que eu estou aqui. Será que você está dependente totalmente dEle? Porque Jesus nos dá outra lição de dependência de Deus. Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E se a gente continuar lendo essa passagem ela é assim, na minha opinião, ela é o maior exemplo de humanidade de Cristo. Fazendo um parêntese aqui na nossa conversa, porque ele continua. E chega um momento que Jesus está tão tenso, ele está a ponto de ser levado, a ponto de ser traído pelo cara que andava do lado todos os dias dele. Parece a gente, né? Mas continuando, ele lá, perseverando, Deus, eu não quero. Pai, eu não quero ser crucificado por algo que eu não fiz. Eu não quero ser crucificado pelo pessoal que está na IPI dia 17/4. Mas Pai, a vontade é tua, não é minha, né? Eu sou teu filho. Eu calculei os riscos. Eu andei prevenido. E não vai ser agora que eu vou me deixar levar pelas circunstâncias. Eu preciso continuar dependente de Ti, Pai. E a história continua, que chegou um momento que ele estava ajoelhado, aflito, e começou a escorrer sangue através do seu suor. Isso a medicina hoje é provado pela medicina, quando a pessoa está num momento de estresse assim, extremo. Os vasos sanguíneos, eles estouram, os pequenos vasinhos, ele entra no suor, eu não sei explicar, porque eu não sou muito bem dessa área aí, mas ele estoura e se mistura tudo ali, ele começa a escorrer sangue. E você pensa, Jesus podia ter desistido, mas não. Porque ele disse antes que ele é dependente da vontade do nosso Pai. Uma pessoa que persevera não é dependente de si mesma. Não é uma pessoa que calcula os riscos
através do jejum com Deus ali, através de se tornar um só com Ele ali, mas é uma pessoa também que depende daquilo que Ele vai fazer. E você se pergunta, por quê? Por que de tudo isso? Por que eu devo perseverar? Por que eu devo continuar chutando a quina com o dedinho de manhã que dói muito? Por que eu devo continuar nesse casamento? Por que eu devo olhar para os meus filhos com amor? Por que eu devo olhar para o meu marido que é um traste, que chega bêbado, que xinga, que bate, que quebra tudo em casa? Por que eu devo continuar olhando para minha esposa depressiva, que não tem vontade nem de dar um oi, um boa noite, um eu te amo? Por que eu devo continuar? Por que você deve perseverar? Eu te pergunto isso, porque eu já me fiz essa pergunta. Por que eu devo continuar? Por que eu devo perseverar? Tanner, por que você tem que continuar fazendo essas coisas? Romanos 5, dos versículos 1 até o versículo 5, está aqui o porquê que a gente deve perseverar. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas dificuldades, porque sabemos que as dificuldades, a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. Perseverança produz um caráter aprovado. O único ser humano nessa terra que teve um caráter aprovado para morrer numa cruz foi Jesus. E você deve perseverar, porque você tem que voltar à sua forma original. E a perseverança produz em você um caráter aprovado, que é a sua forma original, que é ser igual a Jesus. E a gente volta, como eu falei, lá atrás, no conceito científico. Capacidade de resistir à pressão. Estou tomando porrada, mas eu consigo. Propriedade que alguns corpos têm de retornar à sua forma original. Isso daqui, caráter aprovado, é nada mais, nada menos que a nossa forma original de ser. E vocês lembram lá atrás? É o Espírito Santo habitando dentro de mim, para eu ser igual a Jesus, para eu ter o caráter aprovado que só Jesus teve, para que eu pudesse ser um canal de bênçãos, para que eu possa ser um canal do poder de Deus, e para que Deus possa agir com poder sobre a minha vida. Esse é o mais importante. Quando falamos em perseverança, e quando falamos em prosperidade, me remete a essa frase: a perseverança nos faz ser igual a Jesus, e isso nos torna uma pessoa próspera. Pessoa próspera é aquela pessoa que tudo que faz dá certo, em que Deus derrama a sua bênção, mas é uma pessoa que a gente aprendeu hoje, que persevera. É uma pessoa capaz de resistir a tantas pressões que esse mundo muito louco, a hora que a gente sair lá fora, vai fazer na gente. Uma pessoa próspera é uma pessoa que não desiste no primeiro obstáculo. É uma pessoa dependente da ação de Deus sobre a sua vida. Isso que é o mais interessante do princípio da perseverança. É que você, no final de tudo, vai se tornar totalmente dependente de Jesus. Eu queria convidar o ministério de louvor que pudesse subir aqui. Nós vamos cantar uma música que o nome dela é Ouvir o Teu Falar. E você se torna dependente de Deus, e você começa a escutar o que Ele está falando para você. E você começa a ver que Ele vai falar: olha, você aguentou 10 anos, aguenta mais alguns meses, persevera, faz por mim, persevera por mim, persevera para se tornar igual eu. Jesus está falando isso: persevera para você se tornar igual a mim.
Eu fui próspero. Sabe por que Jesus foi próspero? Você deve estar se perguntando, mas Jesus morreu numa cruz por você, por mim. Será que ele não foi próspero? A morte dele comprou a vida de milhões, bilhões de pessoas, inclusive a minha, inclusive a sua. Mas ele atingiu isso lá no final, porque antes ele precisou perseverar. Eu não sei o que você precisa perseverar para se tornar próspero hoje, mas eu sei que para o seu casamento prosperar, persevere. Para o seu negócio ir adiante, persevere. Para os seus filhos aceitarem o caminho da salvação, persevere. Para você ser uma pessoa melhor, persevere. Para você escutar aquilo que Jesus tem para te dizer, persevere em se tornar dependente dele todos os dias. Todos os dias, ao acordar, durante o seu dia, ao dormir, persevere. Persevere em todos os momentos. Tem áreas que você acha que já não tem mais jeito, mas eu sei que quando há 1% para Deus, é certeza de vitória. 1% para Deus é certeza de que tudo vai dar certo. Mas você vai falar assim, mas não deu certo. É porque Deus não queria, e Ele quer que você persevere em outras coisas. Ele quer que você gaste a sua energia em outras coisas. Talvez seja em você perseverar em algo que eu precisei perseverar muito na minha vida, que era desacelerar, esvaziar minha cabeça e poder deixar que Deus falasse, deixar que Deus comunicasse no meu coração o que eu devia fazer. Porque perseverança em algo que não é de Deus não é perseverança. Desculpa, mas não é. Perseverança em algo que você está entregue totalmente e dependente totalmente de Deus. Isso é perseverar. Quer prosperar? Quer ter uma vida próspera? Você precisa perseverar. Fique de pé, vamos cantar esse louvor. Essa música ela fala muito ao nosso coração sobre poder estar sensível, estar com nossos corações e nosso ouvido atento à voz de Deus. Eu tenho certeza que essa noite, se você tem dúvida de alguma coisa na sua vida que você precisa perseverar ou não, eu tenho certeza que Deus vai trazer ao seu coração, e Ele vai derramar sobre a sua vida palavras, ações que você deve tomar para que você possa ser próspero, para que você possa se tornar totalmente dependente dEle. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Eu tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Persevere que Jesus vai salvar você. Persevere que Deus quer traçar algo novo na sua vida. Persevere. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar.
Seja sensível à voz de Deus essa noite. Ele quer que você não desista. Ele quer que você persevere. E o Senhor disse a nós, ó Pai, que se nós olharmos para o alto do monte e clamarmos a Ti, o Senhor estaria conosco, ó Pai. O Senhor faria das Suas forças as nossas forças. E está sendo difícil, Deus, às vezes perseverar nesse casamento, perseverar com os meus filhos, ó Pai, perseverar no meu emprego, no meu comércio, Pai, na empresa onde eu estou, na minha vida pessoal. Mas a Tua força é a nossa força, ó Pai. Que a Sua força esteja todos os dias em nossos corações, ó Pai. Vem me ajudar. Eu tenho ouvido falar das Tuas maravilhas, que tens poder para salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda Lance com todo o seu coração, tudo vai perseverando, que Ele vai falar a ti. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. O meu coração só quer ouvir o Teu falar. O que espero em Ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. O Teu sonho agora é o que eu espero alcançar. Em Teu caminho andar, meu maior desejo é Te agradar. Só a igreja cantando bem forte. Levantarei meus olhos e clamarei. Tua palavra diz, oh, e levantarei meus olhos e clamarei. O meu coração só quer ouvir o Teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. O meu coração só quer ouvir o Teu falar. Amém, Jesus. Esse é o brado de vitória. É o brado que você vai perseverar a partir de agora. É o brado que Deus tem colocado ao seu coração, de que a sua vida vai prosperar através da perseverança. Você vai prosperar através da perseverança. Seja igual ao nosso mestre. Amém. Você que está no seu lugar, está na sexta, sétima semana de campanha, você pode vir à frente que o Ministério de Intercessão vai estar orando por você. Você que deseja começar essa campanha, não é corrente, não é algo que se você faltar uma terça-feira Deus vai te amaldiçoar, porque eu sei que nosso Deus não é um Deus que amaldiçoa, mas é um Deus que traz bênçãos. Nosso Deus é um Deus que nos abençoa. Então se você quer começar a sua campanha hoje, a partir de hoje, você frisar e deixar bem claro com Deus que você vai se tornar durante 7 semanas totalmente dependente dEle, você pode vir aqui e pegar o seu cartão para você acompanhar, para você lembrar todos os dias, ou no balcão de informações, se você não quiser pegar aqui na frente. Sexta, sétima semana, e quem quer começar a sua campanha hoje pode vir à frente. Enquanto isso, nós vamos estar cantando mais uma vez esse louvor. Você que está no seu lugar,
lembre-se, Deus quer falar ao seu coração. Seja sensível ao ouvir falar dele. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Eu tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que faz me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. O meu coração só quer ouvir o teu falar. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo mais. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Ó Deus, essa noite, ó Pai, nós firmamos uma aliança contigo de que nós não vamos desistir, ó Pai. A prosperidade está lá na frente, as bênçãos estão ali na nossa porta, na nossa cara, e nós iremos perseverar, ó Pai. Nós iremos lutar não apenas com as nossas forças, mas com a sua presença ao nosso lado, totalmente dependentes de Ti, ó Pai. E através dessa dependência, ó Pai, nós vamos medir os nossos riscos, ó Pai, para que possamos ser escaladores, pessoas que não temem, ó Pai, os obstáculos, pessoas que não se fazem insignificantes perante os obstáculos, mas que se fazem grandes contigo ao nosso lado, Pai. Nos dê uma semana de vitórias, uma semana que nós possamos perseverar em tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem nos dado.
Pois sabemos que o princípio da excelência é maravilhoso, mas para alcançarmos a excelência é preciso perseverar. Para trabalhar é preciso perseverar. Para associar as pessoas boas é preciso perseverar. Para usar a sabedoria é preciso perseverar, ó Pai. E todos os princípios, ó Pai, que nós estaremos falando aqui, é preciso perseverar, ó Pai. É preciso firmar um propósito firme contigo, de perseverar ao acordar e agradecer ao dormir, ó Pai. Por isso, ó Pai, nos leve em segurança para as nossas casas. Que possamos, ó Deus, ter uma semana, ó Pai, de vitórias. Que possamos dar um abraço, ó Pai, apertado em todas as pessoas que vermos, ó Pai, e falarmos que o Senhor nos ensinou a perseverar e que ela também precisa perseverar. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro e te agradeço por esse tempo maravilhoso na sua casa. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe. Que a sua semana seja repleta de oportunidades para você perseverar. Não desista. Não é nenhum obstáculo. Não há nenhum obstáculo que vai te tirar do caminho, porque Deus está do nosso lado. E seja totalmente dependente dessa presença, que você vai conseguir perseverar, você vai prosperar. Amém? Queria só deixar aqui um recado. A ausência do pastor Denis, para quem não sabe, ele está num período de descanso. Ele tirou um período de férias, então ele está descansando com a família. Então lembre dele nas suas orações, orar para que Deus possa trazer um descanso, um renovo maravilhoso para ele e para toda a sua família. Amém? Vão em paz, que Deus abençoe a semana de vocês.